Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha esposa e eu estávamos aposentados. O nosso filho, o Edson, tinha ido morar nos Estados Unidos a trabalho. E a Nanda, a nossa caçula, acabado de se casar. Então, nós sentíamos que precisávamos fazer algo mais, além de dormir, acordar e levar os cachorros para dar uma volta na praça. Nós queríamos ser mais úteis, sabe? Kátia, a minha esposa, começou então a frequentar a igreja perto da nossa casa. E como nós éramos muito parceiros e amigos, eu resolvi acompanhá-la. A princípio, eu me senti um peixinho fora d'água, mas logo eu me adaptei, porque o pastor Lúcio, o presidente da congregação, fazia todos se sentirem muito importantes e não gostava de ver ninguém sozinho, isolado num canto, sabe? E eu gostei muito do jeito dele. E principalmente quando eu o via encher a van de comida e sair para entregar aos moradores de rua. Naquela época, nós morávamos bem próximo do centro de São Paulo. Sabe, ali o que mais tinha era morador de rua, pessoas em situações deploráveis. E eu achei aquilo fantástico e comecei a ajudá-lo nessa causa. Pastor Lúcio dizia: sabe, as pessoas só se preocupam em dar comida a esses pobres coitados em dia frio, mas se esquecem que a fome não tem estação de ano. A fome é atemporal, compreende? E assim fizemos por um bom tempo, até o pastor Lúcio ser recolhido por Deus e o ministério fechar. Começamos então a congregar em outra igreja, uma grande, cheia de membros, com dezenas de unidades espalhadas pelo Brasil. E ali fomos chegando pouco a pouco e convidados a participar das atividades, dos grupos de estudos, e começamos a gostar e se sentir cada vez mais unidos à instituição. Logo, fomos levantados como pastores e diante dessa nova oportunidade, recebemos uma igreja para cuidar. Pouco tempo depois, fomos transferidos para outra cidade e ao chegarmos lá, nos deparamos com uma congregação bem estagnada, totalmente diferente da sede. Eu e a minha esposa, a princípio, tivemos dificuldades em lidar com as pessoas, porque eles eram duros, sabe? Frios, e queriam fazer as coisas do jeito que eles achavam melhor. E eu nunca aceitei fazer nada de qualquer jeito. Eu sempre fui o tipo de cara perfeccionista. Mesmo quando não tinha ninguém olhando, eu fazia o meu melhor. Os ajudadores daquela igreja criaram uma certa resistência e tudo o que eu falava, eles questionavam. A minha esposa marcava reunião com as mulheres, mas elas não apareciam. Começamos então a evangelizar. Saíamos nós dois todos os dias às 3 da tarde para entregarmos jornais, revistas e falarmos do amor de Deus.
E assim vimos a igreja crescer. Os membros começaram a aparecer. Pessoas se levantavam para nos ajudar. E os outros que estavam há mais tempo torciam o nariz. Mas diante da obra de Deus, eles tiveram que se dobrar. Como a congregação cresceu, eu comecei a ser cobrado para conquistar muito mais. Nunca era o suficiente. Quanto mais a gente fazia, mais tinha que fazer. Na verdade, o mais importante nisso tudo para eles não eram as vidas, e sim os números. O que para mim era um absurdo, porque não tinha sido isso que eu tinha aprendido com o pastor Lúcio. Eu tinha fome sim, mas fome de salvação, restauração, de transformações de vidas. Como o meu pensamento e o pensamento da igreja eram completamente diferentes, comecei então a ter conflitos. E o bispo da congregação me denominou rebelde. Mas como eu era um bom pastor e sabia lidar com as vidas e os membros gostavam muito de mim, ele teve a ideia de colocar outro pastor para me ajudar e disse que eu precisava enxergar o quanto aquela igreja tinha um grande potencial para crescer e que eu estava pensando pequeno, mas com um outro pastor comigo me ajudaria a ter a visão que a igreja esperava de mim. Enfim, o pastor enviado para me ajudar, na verdade, veio infernizar as nossas vidas. Começou com um diz que me disse e vivia só de fofoca. Tudo ele contava para o bispo. Eu não podia nem dar uma carona para ninguém. Cheguei algumas vezes a ajudar do meu próprio bolso membros que vinham até nós, desesperados, sabe? Que estavam sem gás ou que tinha acabado a comida em casa e a fome batia. E diante disso, a provisão era importante. Não dava só para orar junto e fechar a porta. Mas o outro pastor achava minha atitude errada e buzinava na orelha do bispo. Eram tantas cobranças fúteis, sem pé nem cabeça, que aquilo tudo acabou me desmotivando. Não de Deus, mas de fazer parte daquele ministério. Me lembro da última reunião que tivemos. O bispo me disse que se eu quisesse mesmo ajudar o pobre, que eu entregasse na igreja e não nas mãos das pessoas, porque senão elas ficariam acomodadas e não sairiam para conquistar as bênçãos que cada um tinha para receber. Sinceramente, eu já estava cansado daquilo tudo que eu não me calei. Eu rasguei o verbo e falei que eles eram mercenários, lobos em pele de cordeiros. Batemos boca e ele disse que eu era rebelde e não respeitava a autoridade. A autoridade só para servir o seu próprio ventre. Discordamos e discutimos. E ele me disse que se eu não estivesse satisfeito, que procurasse outro lugar para me acomodar, porque ali só ficavam os valentes e fortes, e perdedores como eu
não tinham espaço na congregação. Mesmo com o coração apertado, nós saímos daquele ministério que só visava o dinheiro. Kátia e eu passamos por várias igrejas, mas decidimos não mais nos envolvermos, para não nos decepcionarmos ainda mais. Foi colocado no nosso coração o desejo de entregarmos marmitas todas as noites aos moradores de rua, como fazia o antigo e saudoso Pastor Lúcio. Não paramos de fazer a obra, porque a obra se faz em qualquer lugar. Afinal, eu sou a igreja. A igreja é cada um de nós. O meu filho Edson voltou dos Estados Unidos e nos ajuda dirigindo o carro. Meu irmão Pedro ficou responsável por arrecadar alimentos. E apareceram alguns voluntários que nos ajudam nas distribuições das marmitas. Sabe, não montei uma igreja, nem um ministério. É apenas uma forma de ajudar o próximo, sem tirar nada dele.